O filme do Hulk com o Edward Norton faz parte do UCM, mas está sempre tentando ser apagado pela Marvel, mesmo sendo um filme muito bom. Tem muitos segredos nele que você não lembra ou nunca soube, e revelações que explicam por que a Marvel quer tanto apagar essa produção do seu universo cinematográfico. E spoiler, não é só pela mudança de ator. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal Hulkoso hoje. Como você está? Tudo bem? Comenta aí, vamos conversar. E é o seguinte, seu Loquia, lá na época do lançamento do Hulk, dirigido por Ang Lee, filme que saiu em 2003 e tem várias coisas interessantes sobre ele que eu já falei em outro vídeo que eu fiz aqui no canal, lá naquela época o roteirista estava planejando uma continuação que contaria com a presença do Hulk cinza, do vilão líder e do Abominável. Só que os planos mudaram e acabou que essas ideias aí foram aplicadas em um reboot, porque em 2006 Avi Arad, um lendário produtor de filmes de super-heróis, inclusive responsável por alguns dos grandes fracassos como o Homem-Aranha 3, aquela bagunça toda que entrou Venom, entrou Homem de Areia, tudo no mesmo filme, foi responsabilidade do Avi Arad, mas enfim, em 2006 ele falou que a Marvel Studios estava bancando, produzindo um reboot do Hulk junto com a Universal. Isso porque a Universal, que tinha os direitos de fazer filmes solos do herói Hulk, não tinha produzido a tal sequência a tempo. Daí a Marvel Studios aproveitou e pegou o personagem de volta. Acontece que o filme original do Ang Lee não tinha agradado tanto, não tinha feito tanto sucesso de bilheteria, então esse reboot veio no mesmo ano em que chegou o Homem de Ferro 1, 2008, sendo o segundo filme do universo cinematográfico da Marvel e começando juntinho com Robert Downey Jr. essa nova era que levaria até o grande crossover dos Vingadores. Mas como é o filme em si, eu reassisti e peguei vários detalhes muito bons. A começar por um que nem tá no filme em si, que é uma abertura alternativa que ele teria, onde nós acompanharemos o Bruce Banner, interpretado pelo Edward Norton, numa região cheia de neve, provavelmente o Ártico, onde ele tenta se matar, mas não consegue porque se transforma no Hulk. E dessa cena deletada podemos observar duas coisas. Primeira, o escudo do Capitão América aparece no meio da neve quando o Hulk destrói tudo. Já era uma evidência que a Marvel Studios estava colocando ali que eles queriam mesmo fazer o grande crossover de todos os super-heróis. E seria aí a primeira referência ao Capitão América de todos os filmes da Marvel. E segunda coisa, no filme Vingadores, o Bruce Banner, já interpretado pelo Mark Ruffalo, conta que tentou uma vez colocar uma bala dentro da boca, atirar dentro da própria boca, mas sobreviveu porque o bichão verde apareceu e cuspiu a bala para fora. Ou seja, tentou se matar e não conseguiu, fazendo referência direta a essa cena deletada aí. Se você ouviu essa fala em Os Vingadores e não sabia dessa abertura alternativa de O Incrível Hulk, nem pegou a referência. Já nos créditos iniciais nós temos um resumão da origem do Gigante Esmeralda, o que já é um ótimo sinal porque o filme não focaria nisso, não focaria em como Bruce Banner se tornou o Hulk, que foi o que aconteceu no filme do Ang Lee. E é engraçado como se a gente fizer algumas concessões, adaptações, relevar alguns detalhes, dá até para considerar esse filme de 2008 como uma continuação do de 2003. Uma continuação não oficial, já que o primeiro mostrou a origem do personagem e esse mostrou o que aconteceu depois de um tempo que ele já tinha se transformado. E o Edward Norton é o melhor Bruce Banner de cara, melhor que todos os outros Bruce Banners dos outros filmes, porque ele dá uma piscadinha para Betty Ross durante os créditos que tem muito a ver com a personalidade do Bruce Banner nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um cara egocêntrico, ele se acha pra caramba, e bem nesse momento dá pra sentir essa arrogância no personagem, coisa que a gente não viu nas outras versões. Começamos com o Bruce se controlando e vivendo onde? No Brasil! Mais especificamente na Rocinha, favela no Rio de Janeiro.
Você lembrava disso? Esse filme foi gravado no Rio, teve locações em Santa Teresa, na Rocinha, e foi adaptado para o cinema porque não é bem o Rio de Janeiro. Essa cidade que eles retratam é uma cidade chamada Outra Coisa, vai ser revelado daqui a pouco. E tem inclusive uma atriz brasileira, a Débora Nascimento, que tá por aí em novelas, na Globo e não sei o que. Ela faz parte do universo da Marvel. Tá, eu não vou esperar pra falar. Em vez de Rio de Janeiro, eles dizem que aquela cidade é Porto Verde. Por que mudaram o nome da cidade? Colocaram o nome de uma cidade fictícia, mesmo mantendo o nome da favela, que é a Rocinha? Eu não sei, deve ter alguma questão legal por aí. E eu acho que tem uma coisa muito legal em você ver outras pessoas falando português em um filme de Hollywood. Tem uma cena em que o Bruce Banner tá treinando com um mestre, uma técnica de respiração. Fica tomando uns tapas na cara, é muito legal essa cena. Eu acho que é porque é difícil a gente ver pessoas falando português em Hollywood. É mais comum ver falando inglês, claro, e espanhol. Russo, até tem muita gente fazendo personagem russo nos Estados Unidos, mas brasileiro falando português realmente é raro. E é totalmente surreal como o Bruce sofre bullying na fábrica onde ele trabalha. Ele fica lá de boa, o pessoal tá implicando com ele, tá implicando com os outros. É estranho, porque do jeito que brasileiro é, ia ver um gringo trabalhando na fábrica dele, ia adorar, ia ficar puxando o saco, ia querer tirar foto, chamar pra um churrasco domingo. Brasileiro é assim, gente, não fica bulinando o gringo, é muito difícil isso. O sentimento que eu tive assistindo isso é que ele tivesse como se fosse uma escola. Parece coisa de escola americana, que o pessoal fica fazendo bullying nos outros. E nesse meio tempo que vive escondido, o Senhor Verde está se comunicando com o Senhor Azul. É um cientista que está lá à distância trocando mensagens secretas, buscando uma cura para o Hulk. Uma cura para essa situação, para essa condição do Bruce Banner. Como o Bruce conseguiu esse contato é um grande mistério, porém, esse é um dos grandes motivadores da história do filme. Não demora para o exército descobrir a sua localização a partir de uma contaminação por radiação gama, que acontece, adivinha como? Quando o sangue do Dr. Banner cai em um frasquinho de refrigerante daquela fábrica e vai parar nos Estados Unidos, onde quem toma e cai passando mal é ninguém menos que o próprio Stan Lee. Stan Lee tomou um refri brasileiro! Saudoso Stan Lee. E eu fico me perguntando, do que será que era aquele refri? Não parece guaraná. Será que é limão, abacaxi? É tão verde que parece que foi feito em homenagem ao próprio Hulk. Deve ter sido isso mesmo. O nome da bebida é Pingo Doce e diz que tem guaraná, mas não sei não, desconfio. Parece um quisuco isso ali. A sequência toda de ação da operação militar invadindo a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, ou melhor, em Porto Verde, é muito engraçada pra gente que é brasileiro. Por quê? Aquele monte de soldado americano armado invadindo as casas, eles iam ser recebidos a tiros lá. Só que em vez disso, eles saem correndo no meio de todo mundo numa boa, tranquilo. O que também é bem interessante, ver a galera perseguindo, saltando por cima de telhados, caindo no morro, é um cenário bem interessante para cenas de ação como essa. É uma das coisas pela qual eu acho esse filme tão único. Nós não vemos perseguições em favelas em filmes americanos tipo nunca. O melhor da cena, lógico, é o ápice quando temos um gostinho do gigante esmeralda. O Hulk vai aparecendo na sombra. Que ser monstruoso, poderoso, é pura raiva e força bruta. Como ele tá sinistro nesse filme, é uma massa verde de puro ódio. E tem referência à série clássica dos anos 70, quando os olhinhos do Bruce Banner ficam verde antes da transformação. Vai ter muita referência a essa série clássica durante o filme, você vai ver só. Depois da transformação, Bruce acorda na Guatemala. Cara, é muito distante de Porto Verde, onde seria o Rio. Eu até tirei um print e fiz um desenho mais ou menos, olha a distância, o cara foi parar na América Central. Mas o sentimento do Bruce tendo que se controlar e sumir, se transforma e depois foge, é muito bom. É nostálgico, é o Hulk clássico, o médico e o
monstro, ou melhor, o doutor, o cientista e o monstro nesse caso. O exército quer recuperar o corpo do Hulk para estudar e replicar a experiência, enquanto o Bruce Banner quer fugir para não deixar isso virar uma arma na mão do exército. Mais uma referência à série clássica é o momento do tema do Homem Solitário. Acontece que a série dos anos 70 sempre acabava com David Banner, que é o nome que adaptaram do Bruce Banner. Não sei por que não usaram Bruce, escolheram usar David pra série. Mas beleza, os episódios sempre acabavam com David Banner depois de um acidente, depois que ele se transformou, fugindo da cidade sozinho, andando pela rua enquanto toca uma musiquinha, um teminha. E é isso que ocorre com o personagem aqui, inclusive tocando a mesma música que tocava na série. O General Ross aparece explicando a origem desse Hulk, inclusive citando o programa Super Soldado, do Capitão América. Eles queriam replicar, aperfeiçoar o programa do Super Soldado e o Bruce Banner estava trabalhando nisso, só que sem saber completamente as intenções do projeto. Então testou em si mesmo sem saber de tudo e se transformou. Ele foi uma vítima nisso tudo. Quando aparece de novo, já está nos Estados Unidos, será que foi pra lá andando? Deu um jeito de voltar à universidade para recuperar os dados que precisava para tentar reverter a sua situação com a ajuda daquele outro cientista lá, e se depara com a Betty Ross, que já estava com outro cara. Lógico que essa operação aí dá errado, mas nós encontramos outra referência à série clássica. Lou Ferrigno é o segurança da universidade que recebe uma pizza ali de suborno, e ele é um fisiculturista que interpretava o Hulk na série dos anos 70. E vale mencionar que ele também é quem faz a voz do Hulk transformado. E mais, sabe quem o Bruce Banner encontra quando consegue entrar na universidade? O professor do Peter Parker! Sim, foi confirmado pelo próprio Kevin Feige, o diretor criativo da Marvel, que esse personagem do filme O Incrível Hulk, aparecendo como estagiário na universidade, é o mesmo personagem que se torna o professor da escola que dá aula ao Peter Parker no filme Homem-Aranha, De Volta ao Lar e Longe de Casa. Eles são a mesma pessoa. Assim, olhando com um pensamento crítico, a gente sabe que não foi exatamente planejado. Na hora de fazer o filme do Homem-Aranha, não pensaram, poxa, vamos pegar aquele personagem do filme do Hulk, não. Isso aí foi só uma adaptação que fizeram, mas funcionou muito bem. Um personagem que aparece agora voltando lá no futuro. Só que assim, o inevitável acontece, né? Eventualmente o Bruce e a Betty se reencontram e ficam juntos. Poxa, ela deve ter chutado a bunda do namorado atual, mas beleza. Ela tinha os dados que ele precisava num pendrive, o que é o mais importante. Mas o exército descobre isso tudo e está ainda mais preparado, nos levando para mais uma cena de ação. Essa porradaria é boa. O Hulk aparecendo por trás da cortina de fumaça, tomando tiro, quebrando o exército todo, os carros sonoros do exército. A esse ponto as forças armadas já tinham desenvolvido um armamento que poderia enfrentar o Hulk. O agente Emil Blonsky tinha sido submetido a uma infusão do soro de super soldado, alguma versão do soro de super soldado também, e estava mais abusado na cena de ação. Toda essa sequência de ação é muito boa. Eu gosto particularmente logo no iniciozinho, quando o Bruce tem que engolir o pendrive. Não é o tipo de coisa que nós vemos muitos heróis fazendo, mas eles conseguem fugir de lá. Rola uma referência até aos quadrinhos, quando a Betty vai comprar um calção roxo da mesma cor do calção que o Hulk usava nos quadrinhos. E também nós presenciamos uma das poucas cenas de quase sexo de todo o universo cinematográfico da Marvel, porque tem até uma piada recorrente aí de que nos filmes da Marvel não tem sexo, não tem relação sexual, o pessoal não se pega. Mas nesse aí isso quase aconteceu, só não rolou porque o medidor de batimentos do Bruce Banner começou a apitar e caramba, ele podia se transformar no Hulk no meio da relação, que seria estranho, no mínimo. Coitada da Betty Ross. Todo esse tempo nós vemos como o Bruce está traumatizado também. Tem várias cenas em que ele pensa estar sendo vítima de tiros, toma susto, tá com medo, tá sofrendo. É como se ele tivesse com um estresse
estresse pós-traumático. E tem uma tentativa bem inicial de Fórmula Marvel, onde nós vemos uma cena que claramente foi feita só para ser engraçada, quando o Bruce junto com a Betty Ross vai pegar um táxi em Nova York e ela fica pau da vida, fica pistola, reclama com o motorista e o Bruce fala: ó, eu sei um pouco como controlar essa raiva, viu? É um momento feito exclusivamente para ser engraçado. Quando o Bruce encontra o Senhor Azul e eles testam uma cura, acontece o que acontece com quase todos os cientistas em filmes hollywoodianos. Geralmente nós vemos cientistas ou virando vilões ou se arrependendo da ciência, tipo, oh, peraí, fomos longe demais. Porque o Dr. Samuel Stearns quer pesquisar mais sobre o sangue do Bruce Banner, essa situação do Hulk toda, porque ele acha que isso é revolucionário, pode curar várias doenças, nossa, pode mudar a humanidade, com um tom que já soa como um cientista vilanesco. E o Bruce se comporta como um cientista arrependido, querendo voltar atrás, ignorar qualquer avanço, como se a ciência tivesse ido longe demais mesmo, não deveriam estar brincando com aquilo. Só que aqui nesse filme há uma boa justificativa para esse clichê dos cientistas. Primeiro, o Dr. Samuel Stearns é um vilão dos quadrinhos, nós vamos ver esse vilão se formando no decorrer do filme. E segundo, que o Bruce Banner está fugindo realmente do exército, porque o exército, se colocar a mão nesses experimentos todos, vai querer desenvolver uma arma, o que vai ser péssimo pro resto do mundo. Tanto que quando o Bruce é finalmente capturado, o General Ross tá putaço, porque acha que o Bruce conseguiu se curar, conseguiu eliminar o Hulk da face da Terra, privando o exército americano daquele conhecimento todo. Mas nós temos que ter a batalha final, uma coisa que foi alvo de muita crítica na época, porque em Homem de Ferro, que tinha saído no mesmo ano, a batalha final foi contra meio que uma cópia vilanesca dele mesmo. O Homem de Ferro enfrentou o Monge de Ferro. E o Incrível Hulk estaria repetindo essa fórmula, porque o Hulk enfrentou meio que uma cópia vilanesca de si mesmo também, vista no Abominável. Se for parar para pensar, isso se repete em quase todos os filmes da Marvel até hoje. Capitão América enfrenta o Caveira Vermelha, outro cobaia de uma versão de soro de super soldado. Thor enfrenta Loki, outro Asgardiano. Doutor Estranho enfrenta Caecilius, outro discípulo da Anciã, e Pantera Negra enfrenta outro Pantera Negra. Enfim, assim surge a Abominação, que foi o que o Emil Blonsky virou. Dr. Samuel Stearns nesse processo também vira finalmente o clássico vilão dos quadrinhos do Hulk, que é o líder, mas coitado, ele nunca mais aparece. Assim como vários outros personagens desse filme, vamos chegar lá. Porque Abominável vs Hulk, contrário do que alguns dizem, foi uma porrada muito boa sim. Blonsky queria se testar, queria um desafio, e nós vemos a relação Bruce/Hulk se desenvolvendo. Porque apesar de não controlar totalmente, o Bruce consegue colocar um objetivo no Gigante Esmeralda. O final é muito épico porque além de vencer a Abominação, o Hulk ainda entrega, dá aquela jogadinha no vilão pro General Ross, dizendo meio que assim, olha aqui o que você criou, toma aqui ó, a sua cria. E no finalzinho tem mais uma referência quando o Bruce foge novamente, tá lá no Canadá, recebe um pacotinho dos Correios assinado por David B. Referência, claro, ao David Banner da série que nós já falamos a respeito. Realmente o Incrível Hulk de 2008 é uma carta de amor à série dos anos 70 que também se chamava o Incrível Hulk, olha aí. Mas tem cenas pós-créditos, amigo. É o Tony Stark chegando para falar com o General Ross sobre a formação de um time. E a gente sabe muito bem que time vai ser esse. E uma curiosidade, o General Ross tá tomando uma bebida verde da mesma cor do refrigerante. Será que ele tá tomando o refrigerante brasileiro? É uma bebida alcoólica da mesma cor do Pingo Doce. Agora, por que a Marvel quer esquecer esse filme, que a gente já viu que é bem legal? Voltando ali na produção, em 2007, o Edward Norton foi contratado para viver Bruce Banner nesse filme do Hulk, porém também para reescrever o roteiro, apesar de que nos créditos ele não foi mencionado como roteirista. Toda a intenção da Marvel Studios era distanciar esse filme do anterior do Ang Lee, que saiu em 2003. Eles queriam fazer um filme mais divertido, com mais ação,
cisão e etc. Só que aí começou o problema, porque Edward Norton e o diretor queriam se aprofundar nos conflitos entre Bruce e Hulk, o que era exatamente do que a Marvel Studios queria se distanciar. Parece que no fim das contas eles alcançaram um meio termo, cada um dos lados teve um pouco o que queria, mas não totalmente o que queria, e isso gerou uma cisão. Tanto que inicialmente Edward Norton estava marcado para retornar como Bruce Banner no filme dos Vingadores e qualquer outro filme do universo cinematográfico da Marvel que surgisse no futuro, mas acabou sendo substituído pelo Mark Ruffalo, como a gente bem sabe, em todas as outras sequências. Essa cisão, essa diferença criativa fez com que a Marvel Studios quisesse apagar o filme O Incrível Hulk de 2008 da história, ou pelo menos da memória dos fãs. Os únicos personagens que foram introduzidos ali e apareceram novamente depois, além do próprio Hulk, que ficou bem diferente na sua aparição seguinte dos Vingadores, foram o General Ross, que até se tornou bem importante em Guerra Civil principalmente, e o professor do Peter Parker. Mas olha só, na reunião de 10 anos da Marvel Studios, quando juntaram todos os atores, qual ator não chamaram? O Edward Norton. No trailer de Ultimato, que mostrava um trechinho de todos os filmes dos 10 anos do estúdio, na hora de aparecer o Incrível Hulk, em vez de aparecer o personagem do filme mesmo, apareceu o Hulk que apareceu em Vingadores. Nem quiseram relembrar essa versão de Hulk. Mas a verdade é que o diretor, Louis Leterrier, queria que Bruce Banner fosse interpretado pelo Mark Ruffalo desde lá do início. E foi a própria Marvel Studios que insistiu que o Edward Norton pegasse o papel. Escolha essa da qual ela deve ter se arrependido amargamente. No fim, a Marvel trocou o ator porque disse que mudou a sua visão sobre o personagem. E o Norton também disse, quer saber, eu não queria mesmo, não queria ficar preso em um só papel. Além de aprovar o seu substituto. Ele carimbou, disse que Mark Ruffalo era a melhor escolha para Bruce Banner. Se essa é a verdade do que aconteceu lá nos bastidores mesmo, nós nunca vamos saber. Mas parece que a Marvel teve que voltar atrás e coitado do diretor. Queria ter escolhido Mark Ruffalo, mas nunca teve a oportunidade de dirigir um filme do Hulk com o Mark Ruffalo. A não ser que tenhamos um novo filme do Hulk, mas será que teremos? Por que não tivemos até hoje um novo filme do Hulk? Acontece que esse personagem também é da Universal, é de outro estúdio do cinema. A Marvel pode produzir filmes com esse personagem desde que ele esteja em filmes com outros nomes. Para fazer um filme solo do Hulk, com o título Hulk, sabe? Ela precisaria coproduzir com a Universal, o que seria dividir o dinheiro, que é uma coisa que não sei se a Marvel Studios está tão interessada a fazer. Até porque, cá entre nós, como o filme O Incrível Hulk não fez tanto sucesso de bilheteria, o investimento não deve ter compensado tanto assim. Mas vale dizer que temos a série da She-Hulk chegando. Essa produção, que vai sair direto no Disney Plus, está inserida no universo cinematográfico da Marvel e, por alguma questão legal, não deve ser dividida entre a Universal e Marvel Studios. De qualquer forma, é o mais próximo de um novo filme do Hulk nos cinemas que nós teremos. Uma série para o serviço de streaming da Disney. Se você curtiu esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque a gente está sempre conversando sobre esses assuntos que a gente ama e tem mais filme pra gente analisar aqui. Você sabia disso tudo do filme O Incrível Hulk de 2008? Se não gosta desse filme, comenta aqui embaixo, vamos conversar a respeito. E muito obrigado pela sua companhia até aqui, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.